Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Este é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira comigo. Lembrando que às quintas-feiras o papo é sobre cinema com a Carol Pedrosa no Cabine do Filme e às terças o papo segue literário comigo. Hoje o papo foi sobre festivais literários de periferia, feiras literárias de periferia, e a gente pega no maior pensamento cartesiano do simples ao complexo. Falamos sobre a Flipenha, festa literária da Penha, do bairro Penha de França, da zona leste de São Paulo. Eu bati um papo com a curadora do festival, uma das organizadoras, Sofia Castellano. O festival chega na sua 4ª edição. Tem uma programação online vasta, mas também já está em formato híbrido, como a maioria dos festivais e das feiras de interior acontecem em 2 formas. Quem quiser acompanhar essa semana do dia 19 e dia 23, pode acompanhar pela internet. Quem está ouvindo o podcast mais para frente também pode acompanhar depois, que vai ficar gravado. A escritora mineira Carolina Maria de Jesus é a escritora homenageada desse ano de 2021, o que é de grande impacto, dada a vista a importância da Carolina na literatura periférica, na literatura marginal, e faz com grande excelência, com grande nome. Quero agradecer o contato da Laura, que fez a ponte, a Laura que trabalha na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que entrou em contato comigo. E falando da Flipenha, falando desse festival de periferia, a gente consegue ver todos os anseios de todos os festivais periféricos do Brasil. A gente sabe as dificuldades e a gente sabe a importância que esses festivais têm, saindo grandes centros e caminhar pela periferia para divulgar escritoras independentes, os movimentos dos saraus, os movimentos dos slams. Se você é curador ou organizador de algum festival, qualquer lugar do Brasil, de qualidade independente, dentro da periferia, entre em contato com o Rabiscos, podcastrabiscos@gmail.com, que eu faço questão de divulgar, de exaltar e de falar com vocês. Eu gosto muito de trazer esse tema porque a gente precisa reverberar essas vozes e a gente precisa ouvir quem está por trás da criação, da organização, e foi isso que eu fiz com a Sofia Castellano. A gente bateu um papo no geral, falamos sim da Flipenha, mas também falamos do universo da curadoria de festivais marginais e periférico. Vale muito a pena e a gente merece e deve ouvir, deve exaltar, e é necessário que se dialogue com todas as vertentes da literatura. E fica o convite, então o papo foi muito legal. E lembrando também do Clube de Contos Contemporâneos da editora Reformatório, que envia um conto do mês, e a última segunda a gente bate um papo entre nós, entre o pessoal do clube e entre o escritor ou a escritora do conto. É muito bacana, a gente já teve a primeira sessão em setembro, agora a segunda a gente vai bater um papo com a Suzana Montoro, um conto é dela, saiu aí pela editora Reformatório, só acompanhar. Quem quiser participar ainda dá tempo, do mês de outubro, é só mandar um e-mail para RCCC, que significa Clube de Conto, não, CCCR, Clube de Conto Contemporâneo Reformatório, cccr@reformatório.com.br, mandar um interesse que o Marcelo responde com o conto e depois já manda o link para a gente encontrar na última segunda do mês. É isso, quero agradecer meus curadores do Rabiscos, minha amada Lua Ferreira, Alisson Estevam, que está sempre comigo, estão aí divulgando, estão aí lendo o material, recebendo todo o material para a gente fazer o trabalho do Rabiscos. A Carol Pedrosa, então, repetindo, quinta-feira, um papo sobre cinema. É isso, vamos ao papo. Sofia Castellano está comigo aqui no Rabiscos para falar da Flipenha. Seja bem-vinda, Sofia, tudo bem? Tudo bem, Tadeu, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer e uma honra poder falar dessa festa do coração aqui do bairro da Penha, bairro que eu nasci e cresci. Olha só. E vamos lá. Está na 4ª edição já, né? Exato. E você trabalha na Flipenha das 4 edições. Isso. A Flipenha começou em 2018, né, com uma proposta de algumas coletividades e do poder público, né, representado por bibliotecários. Tanto na época era o bibliotecário Miro, da Biblioteca José Paulo Paes, a Ana Meira, da Biblioteca José Odisseu de Paula, que era do Céu de Coatira, o Júlio, a Patrícia, o Maurício, do Movimento Cultural Penha,
eu, a Valderina, a Ruth do coletivo Papo de Comadre, enfim, várias coletividades, né, instituições públicas e privadas do território da Penha, se juntaram para construir o que a gente, né, chamou da nossa festa literária, né? Na época, as festas literárias tinham como representação a Flip, né, que sempre muito famosa, mas desde 2016, assim, a gente vê algumas festas literárias surgindo, né, na cidade de São Paulo, como a Flict, a Feliz, e a gente pensou assim, ai, por que não ter uma festa literária na Penha? Não é mesmo? Uhum. E faz parte do coletivo Papo de Comadre, que é um coletivo literário que desde 2017 atua no território da Penha com formação de leitores e mediação de leitura. Então, desde então, a gente decidiu em 2018 se unir, se organizar e construir a Festa Literária da Penha, que teve a sua primeira edição em 2018. Que legal, que bacana. E eu acho curiosíssimo até quero agradecer aqui a Secretaria de Cultura de São Paulo, que me mandou o e-mail falando da festa, né? E falando da necessidade de divulgação e tal. E eu fico assim, feliz de estar falando de festivais literários de novo, ainda de modo meio híbrido, ainda de modo mais esperançoso que o ano passado, né? Que foi caótico, infelizmente, para todo mundo. Eu sou de Poços de Caldas, que é uma cidade que tem também o festival literário, né? A feira literária do Flipossos. E todo mundo sofreu, todo mundo sentiu, né? E você, como organizadora e como gestora cultural, você também sentiu com certeza tudo isso que aconteceu ano passado, não só a pandemia, como também, de certa forma, o rechaço aí do governo à cultura, né, e ao desenvolvimento cultural brasileiro, né? Como que você analisa, assim, porque vocês estão na quarta edição, então teve 2018, 2019, e depois 2020 já foi a pandemia. Vocês fizeram o ano passado no modo online, né? Ou não fizeram? Isso. Fizeram online. Não, fizemos no modo online. Foi um processo muito complicado, porque a festa literária, ela tem uma característica que ela é muito territorial, né? Uhum, Ela se ramifica pelo território, ela articula vários espaços públicos, privados, então escolas públicas, livrarias, enfim, sebos, bibliotecas. Então, quando entrou a pandemia, né, o setor cultural foi o primeiro a fechar e até hoje é o último a abrir. Né? uhum, Então, todo mundo do setor está sofrendo muito. E na Filipen a gente teve que se reinventar. Então, seguindo todas as medidas de segurança no passado, né, colocadas pela OMS e pelo governo do estado e pela prefeitura, a gente fez, então, a plataforma toda online, todas as atividades foram online, seguindo todos os critérios de segurança, mas a gente conseguiu manter a qualidade e o sonho vivo, né? Eu acho que esse foi o principal, assim, a gente se reuniu no início de 2020, a gente já estava com a Flipinha toda organizada, assim, né? Já tinha uma estrutura. Em janeiro, fevereiro, a gente já estava com uma estrutura linda da Flipenha, da festa literária, né? E aí veio a pandemia e a gente ficou, putz, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí a gente, né, a prefeitura estava dando essa possibilidade de fazer essas atividades online, a gente decidiu se arriscar e deu certo. Foi uma festa exitosa, né? Não teve aquela questão presencial, né, do pós-atividade cultural, você beber uma cerveja, conversar, né, trocar um livro, enfim. uhum. Mas a gente continuou mantendo esse sonho aceso, que era esse o objetivo, manter a Flipenha viva, né? Infelizmente, ano passado, algumas festas literárias que vinham acontecendo anualmente não aconteceram. Eu falo isso porque eu sou conselheira do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e eu né, trabalho dentro desse levantamento das festas literárias no município de São Paulo, né? A gente tinha em torno, em 2019, um número de 15 festas que aconteciam anualmente, e infelizmente, em 2020, só 8 conseguiram ocorrer no formato virtual. A Flipenha foi uma delas, todas na base da cara e da coragem, se reinventaram, porque, como eu disse, né, o modelo da festa literária, ele é um modelo muito presencial, né? E quando você vai para o virtual, você acaba perdendo algumas coisas, né? Mas, para não deixar a peteca cair, a gente decidiu fazer no virtual, e ano passado a Flipenha foi toda em formato virtual. Então, a gente se reinventou e acabou que deu certo, né?
E, enfim, Funcionou, então. foi uma experiência doida, assim, de ter que fazer tudo no virtual, todo mundo em casa. Foi mais estressante organizar uma festa literária assim, muito mais estressante. Mas a gente conseguiu, saímos todos vivos, e isso que é importante. E como esse ano vocês vão fazer híbrido ou vai ser presencial? Como é que tá? Isso, exato. Esse ano vai ser no modelo híbrido, semipresencial, então a gente vai ter algumas atividades presenciais e algumas virtuais. As presenciais, todas seguindo os protocolos de segurança que as secretarias estão colocando no momento. A nossa abertura e o nosso fechamento vai ser todo presencial. A nossa abertura a gente vai fazer no dia 19, a partir das 19h30, no Centro Cultural da Penha, no Teatro do Centro Cultural. A gente vai ter a presença da filha da Carolina Maria de Jesus, a Vera Eunice. A gente vai ter uma performance que vai acontecer também. E vai ser um dia assim, né, que a gente vai seguir os protocolos, então é uma cadeira sim, uma cadeira não, todo mundo com álcool em gel, máscara, não compartilhar, né, ver a questão dos microfones, seguindo todos os protocolos de segurança. E o último dia a mesma coisa, a gente vai fazer numa praça, que é o Largo do Rosário, que é um ponto histórico de resistência e luta da comunidade negra aqui do território, e o fechamento da festa vai ser no Largo do Rosário. Legal. E aí vai ser presencial também, mas como é um espaço aberto, vai ter uma feira de livros, um escambo literário, vai ter slam, enfim, vai ter feira afro, então tudo dentro da dinâmica, né, e do universo da Carolina, Que no legal. espaço E aberto. como que foi essa escolha da escritora homenageada? Porque a Carolina Maria de Jesus, ela é muito citada aqui no Rabiscos, né? Quem acompanha sabe. E o pessoal que está em casa pode acompanhar também a Flipenha, né? Pela internet também, né? Acho que dá para fazer, né? Uhum, Então, como vai ser híbrido, isso. dá para acompanhar bastante coisa pela internet ainda. E o que é legal, né? O que fortalece aí o evento. A Carolina Maria de Jesus ela é muito citada aqui, é uma escritora que a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito. A gente até entrou num debate sobre algumas pessoas que estavam querendo corrigir, né, entre aspas, o português dela nos livros, outras pessoas querendo manter o seu jeito original de escrever. E a Carolina Maria de Jesus, para mim, ela é uma representante crucial da arte, né, porque ela é subversiva, né, ela está na contracorrente da favela que ela cresceu, assim. Então eu achei muito significativo, muito simbólico também, né? Ela que está na boca do povo, né? Ultimamente eu fico tão feliz quando eu vejo muita gente falando Carolina Maria de Jesus, eu acho isso tão fantástico. Como que foi a escolha? Que vocês pensam, assim, desse universo com ela? Então, toda a escolha de homenageado ou homenageada aqui que a gente tem no território para fazer a festa literária parte do território. O que isso quer dizer? Parte de uma identificação com o território. A gente nunca escolhe um homenageado, uma homenageada à toa. Então, a gente sempre tenta relacionar ao nosso território, porque a festa literária ela tem muito a ver com pertencimento, com comunidade, né? E então, esse ano, a gente fez um debate muito sobre o que aconteceu ano passado, né? E que Brasil, e que Penha, e que São Paulo é o São Paulo da pandemia, né? E o São Paulo, a Penha, é a São Paulo, a Penha e o Brasil da fome, né? Infelizmente, o que a gente está vivendo no Brasil, o que a gente está vivendo na cultura, o que a gente está vivendo no nosso próprio território, é um avanço da pobreza, da miséria, da população pobre, negra, periférica, e é um retorno à rotina e ao cotidiano que a Carolina tinha na década de 60, né? Então, assim, é algo que a gente decidiu falar sobre isso como um grito, assim, de socorro, né? A gente tem aqui no território várias comunidades, favelas, em que as pessoas se encontram em condição, assim, de miséria extrema, e a gente tenta fazer um diálogo também com essas comunidades sempre. Então, quando a gente traz a Carolina, a gente está trazendo também o universo dela, a gente está trazendo também a escrita dela, e a gente está trazendo também um reconhecimento de que, olha, quantas Carolinas a gente também não tem no território que não tem espaço, não tem reconhecimento, quantas mães negras, né, estão vivendo o dia a dia atrás de comida, né, tentando fazer seus filhos se alimentarem. Então, a gente
escolheu a Carolina porque é uma temática muito forte, que está presente no território. Houve um processo de empobrecimento da população, e isso é visível aqui também. E a gente sempre tenta criar um diálogo, né? A festa literária, ela não pode estar numa redoma de vidro, né? Descolada da realidade de onde a gente vive. Então, a gente tenta, por meio da literatura da Carolina, assim como das outras homenageadas nos anos anteriores, também criar uma literatura, desenvolver um pensamento crítico no território, né? E a Carolina traz muito disso, assim, quando ela aborda a realidade dela nos diários, quando ela traz uma escrita que é uma escrita próxima de muitos jovens, né? Então, e ela é reconhecida por isso, né? Então, tem todo um debate, que foi esse debate que você falou em relação da correção, isso é uma polêmica muito forte. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, a própria Vera Eunice, né? Pediu para manter, enfim, a própria filha dela pediu para preservar. Mas a Carolina fala, né, assim, que em muitos momentos ela pedia para a própria Vera Eunice corrigir, né, e revisar ali os escritos dela, enfim. Então, acho que essa é uma polêmica muito grande, assim. O que eu acho que a gente tem que fazer valer dentro do território com a festa literária é fazer os jovens se identificarem, sabe? É fazer os jovens verem a Carolina e falar, eu também posso escrever. Eu posso escrever sobre a minha rotina, sobre o que eu vivo. Hoje em dia, a gente tem um debate no território que a Carolina escreve, né, diários, né? Ela tem essa dinâmica de escrever os diários, e hoje em dia os jovens se identificam muito com a poesia, com o slam, com o sarau, que são poesias mais curtas, né? Tem a questão da rima. Talvez esses sejam os diários de Carolina que a gente tenha da juventude periférica hoje, né? E homenagear a Carolina é um pouco trazer esse universo que acaba sendo o universo do nosso território também, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Outra questão é que a gente também trabalha, né, com o CEL de Coatira e com algumas escolas da região, e principalmente, né, a Biblioteca José Dirceu de Paula, que fica dentro do CEL de Coatira, que é uma biblioteca pública, trabalha muito com a comunidade em condição de vulnerabilidade social. Então, quando a gente traz a Carolina, a gente também cria um diálogo direto com essa comunidade. E aí, eu acho que entra a chave da Flipenha, assim, um dos diferenciais da Flipenha, que a gente sempre comenta, é que a Flipenha trabalha com duas, né? Tem duas bibliotecas ali que se comunicam, que é a Biblioteca José Paulo Paes, que é gerida pela Secretaria Municipal de Cultura, que fica na região central do bairro, e tem a Biblioteca José Dirceu de Paula, do CEL de Coatira, que fica na região periférica do bairro. E quando a gente cria esse diálogo entre essas duas bibliotecas, que criam uma programação juntas, pensam uma homenageadas juntas, a gente está pensando dentro do próprio território o centro e a periferia e o centro. Então, eu acho que a gente, trazendo a Carolina, a gente consegue contemplar o território inteiro, sabe? Dentro de toda a diversidade. E isso tem se mostrado muito nas atividades que a gente tem trazido, né? Porque a homenageada, ela serve como um disparador, né, para a gente. Então, a partir dessa homenageada ou homenageado, a gente vai ramificando as atividades, vai pensando. Então, por exemplo, a gente tem no dia, a gente vai ter uma roda de conversa sobre preconceito linguístico, entendeu? Que vem justamente dentro desse tema, do que é o tema da Carolina, que é um debate, né? A gente vai ter uma roda de leitura sobre o livro da Carolina, e aí vale lembrar também que esse ano o livro Casa de Alvenaria faz 60 anos, né? Uma Olha das só, questões 60 também da anos. gente decidir homenagear ela e homenagear esse livro, que foi o segundo livro dela, né, o Casa de Alvenaria, que inclusive foi relançado agora recentemente pela Companhia das Letras. E aí a gente decidiu, então, também assim, abranger, né? Um livro que também todo mundo lembra muito do Quarto Despejo, né? Mas esse livro, Casa de Alvenaria, é tão importante quanto, assim, né? Você vê que até tem um processo de amadurecimento, né? Nessa escrita. Então, a gente também está homenageando, junto com a Carolina, esse livro, o Casa de Alvenaria, e vai ter uma roda de leitura que o coletivo Papo de Comadre vai organizar no dia 20. E é um pouco isso, assim, sobre a Carolina,
sobre as coisas que a gente vai estar trazendo dela, as ramificações e os debates, né? Riquíssimos, riquíssimos que vai ter dentro da Flipenha, tanto presenciais quanto virtuais. O pessoal de casa acompanhar, como que faz? Então, a gente tem a página do Facebook, né, Flipenha, e tem o Instagram, Flipenha 2021. A gente vai usar a plataforma do StreamYard para passar, e aí quem quiser acompanhar pode entrar no YouTube da Flipenha, é só escrever Flipenha, que vai achar o nosso canal do YouTube, e toda a programação online vai passar tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente também tem vídeos, então são vídeos programados, então tem vídeos poesias, então a gente contratou um coletivo de poesia chamado Coletivo Crisântemo, que faz poesias inspiradas na Carolina, e aí esses vídeos gravados a gente vai soltar todos os dias às 2 horas. Vai ter intervenção também dos Jovens do Céu, do Piá. Então, assim, tem vídeos gravados. O pessoal entrando na semana da Flipenha, que vai acontecer de 19 a 23, entrando na página, vai ter muito conteúdo ali disponível para acessar. Os vídeos, as lives vão ficar tudo na página gravada. Então, quem quiser acessar depois, não consegui ver no dia, mas depois quiser acessar, pode acessar. E quem for de escola, quiser o link para passar na hora para os jovens, enfim, no anfiteatro, é só mandar mensagem para a gente no Instagram da Flipenha ou no Facebook, que a gente compartilha o link diretamente uma meia hora antes, para o pessoal ter acesso e poder passar nas escolas também. Eu acho muito legal isso, Sofia. A Carolina Maria de Jesus é uma expressão por si, né? Quando você fala que ela homenageada é um disparador, né? É um partir daí, né? Vamos dizer assim, onde você vai mostrar o rosto do festival e, ao mesmo tempo, angariar pessoas que às vezes vão se interessar por algum outro motivo pela literatura, né? Que você chega na literatura através de muitos caminhos, né? E você falou do Islã, né? Eu particularmente gosto muito e eu sempre trago o pessoal do Islã aqui no Rabiscos. A comemoração de 3 anos foi com uma entusiasta do Islã, que é a Mel Duarte. A gente fez no teatro, foi maravilhoso. E quando eu leio a Carolina Maria de Jesus, eu tenho uma sensação assim, eu particularmente sou contra corrigi-la, apesar de toda a polêmica, já conversei isso com vários amigos, porque a literatura fica muito possível no linguajar original da Carolina. E muitas vezes as pessoas se sentem preteridas, se sentem rebaixadas por não ter livros, ou por não ter acesso, ou por ter medo de escrever, medo de errar muitas vezes. E a Carolina Maria de Jesus, na minha opinião, ela mostra que o erro não tira a essência poética de uma pessoa, e muito menos a observação, né? Isso eu gosto muito de sentir, de saber que isso pode ganhar algum tipo de corpo dentro de um jovem que está começando ali, ou um jovem de periferia que decide ser escritor, né? Tão agressivo, né? Um jovem de periferia fala assim, eu quero ser escritor. Peraí, você quer ser escritor por quê? Você tem que trabalhar, né? É muito comum isso, que acaba se tornando muito mais resistência. Então você tinha a Carolina fazendo todo esse trabalho, e não só, né? Ela gravou CD também, né? Então ela tem essa veia artística que cresce e que ramifica. Eu quero te fazer uma pergunta agora, você como gestora cultural e como organizadora do festival, como que você vê as polêmicas envolvendo as curadorias? A gente teve uma polêmica muito grande na Flip, que envolveu Elizabeth Bishop, uma falta de cuidado, às vezes, em alguns festivais, com composição de mesa. A gente tem uma falta de cuidado com a escolha dos nomes, às vezes passam nomes sem um mínimo de curadoria mesmo, de cuidado com aquilo que se faz, né? Como que você vê isso no Brasil? Como que você vê esse cenário polêmico que o curador hoje se mete, que é arriscado ser curador hoje, né? Quando você assume uma curadoria, você está preparado também para tomar pedrada, evidentemente, se você errar, e a internet não perdoa, né? Como que você lida com isso? Como que você vê esse mundo e como que você encara isso junto da internet? Olha, eu acredito, né, também atuo também como curadora, né, a gente faz tudo, né? E todo curadora, traz uma visão política, uma visão de mundo, que vai nortear as suas escolhas, né? Quem ele vai escolher, o grupo político, cultural que ele atua. Então, eu acho que é uma grande disputa,
É uma grande disputa de territórios, é uma grande disputa de visões, né? Uma grande disputa de ideologias, né? E no mundo que a gente vive hoje, com o avanço do fascismo, com o avanço, né, da direita, enfim, o campo cultural acaba sendo um campo mais de esquerda, né? Um campo mais de pensamento crítico, um campo mais, né, de visão de mundo olhando para o futuro, né? Enfim, então eu vejo que quando a gente tem essas posições, isso tende a gerar um desagrado. Às vezes sim, às vezes não. Agora, é certo que existe um processo de monopólio, né? As festas literárias periféricas, elas representam uma via alternativa a isso, né? Eu gosto muito da Flip, acompanho, mas a Flip é a Flip, né? Ela tem muito de referência, mas ela também segue muitos padrões, enfim, é, padrões, como eu posso dizer, complexos que não representam a diversidade do Um Brasil, nem a festival diversidade. branco, elitizado, né? Acho que as casas Isso, da Flip branco, representam mais a elitista, literatura, né? exato. E as festas literárias autônomas, periféricas, que estão brotando e estão assim, né, tão pungentes em São Paulo hoje, eu acho que vem justamente para mostrar um outro tipo de curadoria, né, que está acontecendo, que é essa curadoria do, que eu digo assim, quase não, do poder popular mesmo, os coletivos se organizando para fazer a curadoria, os coletivos criando seus espaços de intervenção e de ação no território. As festas literárias representam esse novo, né? De 2016 para cá, a gente pulou de 4 para 15 festas literárias, né? Assim, no município de São Paulo. Então, isso representa um avanço significativo no processo de curadoria da literatura nesses territórios. Todos os territórios hoje de São Paulo têm uma festa literária, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Aqui na Leste a gente tem a Flict, tem a Flipenha, tem a Festa Literária de São Miguel. Então, assim, em todas as zonas você tem festas literárias. E quem são esses curadores, essas curadoras, né? Que não estão no mainstream, que não são essas pessoas, né? Esses nomões, que não ganharam jabuti, que, né, muitas vezes não são escritores. Às vezes é o jovem ali, que foi jovem monitor cultural, entendeu? Lá de Pirituba, sabe? Está organizando uma festa literária. Então, eu vejo que hoje, aqui em São Paulo, na cena de São Paulo, a gente vê um brotar de novos curadores e curadoras que estão para além de uma flip, que estão construindo a cena literária em São Paulo, e que hoje em dia foi abalada pela pandemia, mas que se constrói como uma tendência. Por quê? Ano passado, quando eu estava fazendo esse levantamento sobre as festas literárias, uma coisa que as festas literárias no território de São Paulo constroem, elas movimentam o ecossistema do livro numa dimensão gigantesca, porque elas trabalham não só com a disseminação da literatura, mas ela trabalha com a produção de novos escritores e escritoras, lançando novas pessoas no ramo da literatura, trabalha com divulgação, então tem muitas festas literárias que trabalham com feiras literárias que privilegiam as pequenas editoras, então você gera todo, né, aquele comércio ali do livro local. Você trabalha também com formação, então tem oficinas de escrita criativa, você desperta novos jovens para a escrita, você trabalha todas as dimensões do ecossistema do livro, né? E hoje em dia, numa época em que o e-commerce toma conta de tudo e que você vê muitas grandes editoras indo à falência, as peças literárias se colocam como um expoente aí que é organizado basicamente pelas coletividades, muitas não têm vínculo ou tem muito pouco vínculo com o Estado, né? Não dependem do Estado para acontecer, então, né, encontram outras fontes e formas de se reproduzir. E eu acho que isso coloca para a gente um horizonte de um futuro muito interessante para as festas literárias e que eu acredito que, nesse sentido, as curadorias vão aí balançar também esse universo, sabe? Com uma nova forma aí de se pensar, que é essa forma que a gente faz na Flipenha, que é a do território, né? Então, a gente pensa a partir do território. Então, quem são os curadores e curadoras? É a galera do território, que atua, que está aqui, que sabe, né? Então, assim, e que vê as necessidades do território. Eu acho, particularmente, isso muito mais interessante, porque a gente dá espaço para uma diversidade, para um desenvolvimento, né, literário, que eu acho muito mais plural, né?
nesse sentido, assim, do que você contratar uma pessoa de fora que tem um certo conhecimento, não menosprezando as pessoas que estão, né, na academia, que ganharam o Jabuti, muito pelo contrário, né, mas quando você coloca uma pessoa que, às vezes, né, ela traz coisas novas, gente nova traz sempre coisa nova, né, então a curadoria hoje das festas literárias, eu vejo que é isso, é muita gente nova fazendo curadoria, né, gente que não tem faculdade, gente que não tem Jabuti, fazendo curadoria e arrasando, porque a programação das festas literárias, quando a gente vê, é uma riqueza. São festas lindas, com debates incríveis, que homenageiam autores e autoras do território. Então, né, quem diria, por exemplo, né, só feliz mesmo para homenagear a Tula Pilar, não é mesmo? Que é uma autora do território, enfim, que faleceu. Então, assim, isso é a riqueza, né? Quem mais são os Vamos homenagear destaques Tula da Pilar. Flipenha? Oi? Quais são os destaques da Flipenha que você pode falar? Então a gente tem muita coisa. Eu estou até aqui com a programação. Então, olha, na terça-feira a gente vai ter essa abertura que vai ser com a Vera Eunice, né, que é a filha da Carolina, que vai ser presencial. Na quarta-feira a gente Esses vai eventos ter presenciais vão conversa. ser transmitidos ao vivo também ou não? Então, alguns deles sim. Tá, A abertura sim, a gente tá. vai emitir ela. Agora, alguns não, que não tem, a gente também não conseguiu infraestrutura para fazer tudo. Mas, por exemplo, na quarta-feira vai ter a Cidinha da Silvia e a Thaís Matarazzo na biblioteca José de Seu de Paula, A Cidinha às já teve 10 aqui horas no da Rabisco, manhã. já, uma querida também, Já excelente teve, escritora. maravilhosa, incrível. Inclusive, assim, gente, é uma coisa assim da Flipenha. Sempre mais de 50% das nossas artistas que estão na programação são negras. Olha Então, que assim, legal, que não, a bacana. gente não é questão de cota, não é nada, mas assim, quando a gente fala do território, a gente fala dos artistas do território e nos territórios periféricos, a maior parte das pessoas são negras, então isso é um negócio bem importante de se pontuar. Vai ter contação de histórias, 15 horas com a Danusa Novaes, na quarta-feira, às 16 horas, a gente vai fazer uma oficina de costura de caderno da Biblioteca José de Seu de Paula. De noite, às 19h30, vai ter a nossa roda de leitura das comadres, que vai ser online, passado via StreamYard. Na quinta-feira, a gente vai ter essa mesa de debate com texto social e protagonismo feminino na obra de Carolina Maria de Jesus, com os pesquisadores Cláudia Adão e Michael Dias de Jesus. A transmissão vai ser ao vivo e online. A gente vai ter às 18 horas a palestra sobre o preconceito linguístico com o Tiago Matos, que também vai ser online. E a gente vai ter depois, às 19 horas, oficina, O Prazer da Leitura e da Escrita, com Elvis Campelo no Senac Penha. Essa vai ser presencial, mas também vai ter transmissão online. Eu estou falando aqui para vocês, as que vão ser transmissão online, para o público ter mais Elas acesso também. vão ficar salvas depois, essas Isso, transmissões? todas essas vão ficar Então, salvas, vai ter tudo. quem tá ouvindo o Rabiscos não na terça, hoje, né? Terça-feira, dia 19, a gente não tá gravando na terça, mas vai ao ar a terça, então começa hoje o festival. E se você tá ouvindo numa quinta, numa sexta, num sábado, pode caçar aí, então na internet que vai ficar gravado. É isso, Sofia? Isso, exato. Podem procurar lá e quem quiser saber mais sobre a festa literária, é só entrar lá no site, né, no caso no Instagram e no Facebook, que a gente está colocando toda a programação lá e está sempre pontuado o que vai ser online, o que vai ser presencial. Aí quem quiser só dá uma olhadinha. As virtuais vão ficar todas disponíveis lá depois. Inclusive, quem tiver curiosidade, quiser ver a dos anos anteriores, é só entrar na página do Facebook que tá todos os vídeos lá das publicações, tudo que a gente fez está lá. Ah, que legal. E o bacana é que eu falando com você, eu acredito que eu converso com todos os festivais de periferia, com todos os festivais de interior, com os festivais territoriais, como você falou, de bairro. E é bacana ver. Eu sou muito entusiasta. Aqui no Rabisco, sempre que falam, vamos falar sobre algum festival, vamos falar sobre algum tipo de coletivo e tal, eu gosto, porque eu acho que isso está movimentando. A escrita independente está ganhando força com tudo isso, né? Os grandes aí ficam num plano talvez menos artístico em alguns momentos. E obrigado, Sofia. Poxa, obrigado pelo seu tempo. Estamos gravando uma sexta-feira à noite, 9h30 da noite. Eu sei que é puxado para todo mundo, mas foi o horário que a gente encontrou. E obrigado pelo papo.
Obrigado pelo Rabiscos e estar no Rabiscos, e tendo mais coisas, já está convidado, hein? Já fica aqui um canal aberto para você. Muito obrigada, Tadeu. Eu agradeço muito. O pessoal que quiser acompanhar, a Flipem acontece sempre em outubro, né? E quem for escritor, escritora também quiser mandar, né? Falar, eu quero lançar meu livro na Flipem, a gente sempre indica, olha, manda para a gente no e-mail, tem flipenhafestaliteraria@gmail.com. Pode mandar para a gente, que ano que vem a gente sempre olha as propostas com carinho e escolhe, porque sempre, geralmente em julho, agosto, junho, ali a gente está fechando a programação, organizando ela. Então, quem também quiser mandar programação, falar, sou artista, sou do ramo, tenho slam, tenho sarau, enfim, aí pode mandar para a gente também que a gente vai conversando. Obrigadão, viu, Tadeu? Obrigado, Valeu. poxa, obrigado mesmo. O pessoal de casa, então, acompanha aí, começa hoje o festival Flipenha, e quinta-feira, Rabiscos com Cabine do Filme com a Carol Pedrosa. Um bom dia, boa tarde e boa noite a todos.